Gente, vou compartilhar com vocês algumas coisas que, como cristã, né, assim que eu comecei a querer voltar para a igreja, que Deus ele fez uma obra na minha vida para querer voltar. Depois de 15 anos que eu saí, que eu me desviei com 15 anos de idade. Então Deus fez uma obra na minha vida. E assim que Deus fez uma obra na minha vida, em 3 meses eu decidi me batizar, né? Porque os meus olhos espirituais se abriram. E aí eu fui negociando com Deus, né? Tentando negociar algumas coisas. E aí a primeira delas, né, foi a questão da maquiagem, né? E algumas roupas que eu não queria abrir mão, né? Decotes, roupas curtas, mas isso foi Deus que falou comigo, entendeu? Eu não estou doutrinando ninguém, porque eu cresci numa igreja onde era muito rígido tudo, né? Mas as coisas hoje mudou lá, e ok. Enfim, cada um com a sua fé, né? Porque a Bíblia diz pra gente não julgar o que as pessoas comem, nem o que as pessoas vestem, até porque é uma coisa cultural, como eu já falei pra vocês. A questão da cultura, quando é enraizada no país e tal, não tem como muita coisa você mudar, né? É através de ensinamento, lições, adaptações, a gente vai tentando alertar as pessoas, né? E aí, por exemplo, cada igreja tem a sua norma. O correto é a gente seguir o que a igreja ensina, não ficar julgando. Então, hoje eu estou numa igreja que é mais conservadora, porque eu entendo que eu preciso disso, entende? Que é necessário para mim, que é onde as coisas me pegam, é nessa situação. E aí a primeira das coisas que me julgaram muito foi a questão da maquiagem, da pintura, da questão do cabelo e tal. Ah, tem que pintar, tá pintando o cabelo, é errado, é Jezabel, que não sei o quê. E aí eu nunca ouvi meu pastor falando sobre isso, né? Mas o que eu pensei comigo a gente não pode ficar vendo a maioria, né? Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, a gente tem que analisar, né? A Bíblia diz para o homem examinar a si mesmo. E aí, a questão que a gente vê na Bíblia sobre Jezabel, que Jezabel ela se maquiava com um propósito de seduzir, né? Com propósito, porque sedução é um comportamento, né? Eu vou agir de tal modo que vai fazer com que o outro se interesse por mim. Porque se eu estiver maquiada, igual por exemplo, a aeromoça, elas são maquiadas, tem que usar maquiagem para o seu trabalho, ou secretárias, recepcionistas, e tem que usar maquiagem. Elas se maquiam pelo propósito de trazer mais confiança, para ficar mais bonito, para ficar mais harmônico, para transmitir realmente segurança, né? Igual eu tô aqui no vídeo, se eu tirar minha maquiagem, pode ter certeza que vai passar um pouco, vai reduzir um pouco do impacto da minha imagem. Mas o propósito disso é passar autoconfiança, autoafirmação, entendeu? Não seduzir, entendeu? Quando você usa maquiagem pra seduzir, aí é outra coisa, mas aí você vai saber, tipo assim, que tipo de mulher que você é. Você vai ter que olhar pro seu espelho e pensar
Então, que eu aprendi que a gente tem que analisar a nós mesmos e não julgar o próximo. E como nova convertida, eu não recomendo que, por exemplo, hoje, apesar que eu já tenho 2 anos na igreja, cresceu na igreja e está sendo ignorante, é isso que muita gente vai falar. Mas é o seguinte, se alguém agora se converte na minha igreja, eu preciso ter sabedoria para lidar com as pessoas em relação às vaidades dessa pessoa. Porque quem transforma o homem é Deus, se por acaso há nela alguma coisa errada. Entendeu? O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Então é a gente que tem que se olhar e ver se está errado, entendeu? E analisar a palavra do Senhor para ver se realmente isso está errado, se existe algo errado em nós para a gente poder mudar. Se a gente sente essa necessidade de mudar, porque existem muitas questões culturais que não tem como, igual é uma questão sim de cultura, para a gente se autoafirmar, né? Porque querendo ou não é isso que a sociedade cultua hoje em dia, você tá bem, com o cabelo arrumado, com um rosto harmônico, com um corpo ok, sabe? Para você ser visto, para você ser ouvido. Ou seja, mas a Bíblia nunca falou pra gente se auto-abandonar, pra gente se deixar ser uma pessoa desleixada, entendeu? Só porque vai transmitir vaidade, mas vaidade é uma coisa. A questão é a sensualidade, é o nosso comportamento, é o nosso sorriso, é como a gente olha, como a gente fala, como a gente vê, sabe? É isso que a gente tem que corrigir, né? Do que corrigir o que é externo é muito mais fácil, né? Igual eu acho, sabe? Eu percebi uma coisa que no começo, quando começaram a falar muito essas coisas pra mim, eu pensei, é muito fácil me abandonar, sabe? Deixar de pentear meu cabelo, ou sei lá, deixar ele bem bonitinho, só porque os outros estão falando que isso pode, que eu tô tentando seduzir os outros com o meu cabelo. Ou então, deixar de usar maquiagem e ficar com a cara de sofrida só porque os outros querem, entendeu? Ou usar uma roupa desleixada porque senão os outros vão achar que eu tô querendo mostrar o meu corpo. Mas isso é muito fácil parecer bem diante dos homens, né? Mas por dentro aqui eu sei quem eu sou, entendeu? Então, eu acho que o importante é a transformação que acontece de dentro para fora, entendeu? E é lógico que Deus vai nos podando e vai nos falando, mostrando que os exageros, que a gente tem que ter modéstia, existe outra palavra que eu acredito que seja, sabe? Tem que ter limite nas coisas e tal, mas isso aí é para quem realmente entendeu que as coisas de Deus é coisa séria, que o nosso corpo é um templo do Senhor, entendeu? Então são pessoas que já praticamente estão caminhando para a maturidade espiritual, entendeu? E aí, no começo, a gente não pode ficar tirando pedra em ninguém, sabe? No começo, nunca, eu acredito, sabe? Nunca, sabe? A gente tem que orar, sabe? Orar uns pelos outros. E é isso, eu acho que eu fui muito perseguida, ainda estou sendo muito perseguida por conta dessa história, dessa questão, entendeu? Mas eu sempre peço para Deus compreensão e falo: Deus, me ajude. Deus, mostra para mim onde estão os meus erros, sabe? Onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar. Porque não adianta nada eu aparentar uma coisa para os homens, ser aprovado pelo homem, pela mulher, mas não ser aprovado por ti, porque não vale a pena. Porque eu posso fazer tudo o que as pessoas estão falando, mas e diante de Deus? O que vale realmente, o principal é diante de Deus. E é isso, essa é a mensagem. Tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se é relevante esse assunto para você. Tá bom? Tchau, até o próximo.